bonitos! Hoje nós vamos conversar sobre as normas regulamentadoras, com a presença aqui do nosso convidado especial, Dr. André. Oi, Carol Menegatti, a Carol, esposa do Dr. André, já está aqui. Pessoal da aba, muito obrigada pela presença. Então, conversando então, que ele é médico do trabalho, né, sobre as normas regulamentadoras, e nós vamos ter vários assuntos para debater. O Anderson também entrou, ó, o Dr. André também já está aqui, o nosso convidado, Silvia, sejam todos muito bem-vindos. Manda aviãozinho lá para todo mundo, para convidar, né, os colegas, os conhecidos. Já vou aqui convidar o Dr. André aqui. Manda aviãozinho para todo mundo, coração para todo mundo. Vão enviando aí, pessoal. Deixa eu convidar aqui o Dr. André entrar para também já ir se apresentando. Deixa eu já digitar aqui também o nosso nome aqui da live. E eu quero todo mundo colocando corações. Oi, doutor André, tudo bom? Boa noite. Como é que vai? Tudo certo? Gostaria de agradecer, né, imensamente. A gente sabe que a rotina, né, dos médicos, de forma geral, é bem complicada. Então, do doutor André Menegatti ter se disponibilizado de estar aqui conversando conosco na noite de hoje sobre um assunto tão importante quanto as normas regulamentadoras. Gostaria de inicialmente, além de dar boa noite, deixar o espaço então para que o Dr. André possa se apresentar, deixe a sua especialidade. Ali em cima também já tem o arroba Dr. André, para quem quiser seguir, ele é médico do trabalho. Pode ficar à vontade, Dr. André, vou colocar o nome aqui da live. Ok, boa noite, doutora Michele, boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar participando aí da sua live e conversar um pouquinho aí sobre a parte de medicina do trabalho, né, hoje mais focado aí na questão das NRs. Tivemos algumas mudanças recentes aí de muita importância aí com relação à saúde e segurança do trabalhador. Então, gostaria de agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Bom, Doutor André, diz de onde é que o senhor é, quais são as suas especialidades, onde é que o senhor está trabalhando? Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcho. Eu fiz faculdade de medicina aqui em Criciúma e me formei em 2006, né? Já vão fazer 15 anos. Aí acabei indo morar no oeste do estado. A minha história é um pouquinho longa, mas eu vou encurtar um pouco, né? Lá no oeste, eu acabei fazendo pós-graduação em medicina do trabalho, né? Já fazem praticamente 12, 13 anos que eu trabalho com medicina do trabalho. Eu fiz pós em perícia judicial, perícia médica, né? Eu fui perito judicial da Vara do Trabalho, né? Da cidade de Concórdia também por praticamente 2 anos. Então, eu tenho um longo caminho aí nessa parte de ensino e trabalho. E há cerca de uns 6 anos, eu resolvi mudar de ramo. Mudar de ramo não, mas ampliar o leque de atuação, né? E eu fiz a especialização em São Paulo em endocrinologia. Vou ir para o 5º ano já que eu estou morando em Orleans, né? Aí alguns perguntam, né, como é que eu vim parar em Orleans, né? Caiu de paraquedas em Orleans. Então, a minha esposa é de Orleans, né? Então, a família dela é toda aqui de Orleans. E aí, em função de filhos, enfim, a gente acabou retornando para cá. Então, hoje eu divido a minha atividade laboral aí entre a endocrinologia e a medicina do trabalho. Aí, agora, eu fui titulado aí com o ano passado, né? Título de especialista em medicina do trabalho. Então, hoje eu trabalho nessas duas áreas. Muito obrigada. Então, que bom, né? Nós fomos, por causa da Carol, então a sua esposa, nós fomos então contemplados com a sua presença aqui na nossa região, a região sul, né? Então, seja muito bem-vindo aqui. Que bom que venham, né?
especialistas, né, tão gabaritados quanto o doutor André, que trabalha conosco. Pessoal, então vamos começar então a nossa conversa, que é muito interessante. Vocês já viram que o doutor André é uma pessoa extremamente especializada no tema, né? Presta também, acho que pretende abrir o nicho de prestar assessoria para empresas também, né, doutor André? Ele também coordena, assim, alguns hospitais que eu sei aqui da região. Então, é uma pessoa extremamente gabaritada nessa área que nós estamos conversando. E com relação às NRs, assim, inicialmente, o que o senhor gostaria de ponderar com relação a essas atualizações que o senhor considera mais relevante? Então, as NRs, praticamente desde 1978, né, elas não, no decorrer desse período, quando surgiram, poucas atualizações, modificações surgiram, né? Hoje nós temos 35 NRs, inicialmente eram 37 e duas foram revogadas, né? Mas há muito tempo que não haviam alterações. Então, agora, a partir de janeiro desse ano, né, principalmente 13 NRs sofreram alterações aí bem significativas, tá? Uma delas é a NR9, né, que era o antigo PPRA, é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né, NR9, que ela caiu, né, não existe mais o PPRA. A NR9, ela continua em vigor, né, mas não é mais PPRA. Ela só faz análise, né, dos riscos físicos, químicos e biológicos, né. Uh, E então, antes nós utilizávamos até, doutor André, o PPRA, o PCMSO, nós utilizávamos muito para fazer a verificação de acidente do trabalho de forma geral, né? Nós pedíamos até mesmo aqui no escritório, às vezes, para verificar a parte de insalubridade, periculosidade. Então, às vezes, nós pedimos esses laudos ambientais. O INSS era um pouquinho chatinho quando nós íamos fazer as caracterizações, né, de aposentadorias. Então, a gente pegava, buscava, então, esses laudos para que a gente pudesse efetivamente fazer os enquadramentos, assim. Então, o senhor vê isso com bons olhos? Acha que houve uma desburocratização? Ou o senhor acha que ele não vai ajudar, ou não vai mudar em nada? Qual é a sua opinião com relação a isso? Sua opinião técnica? então, doutora, assim, tem os dois lados, né? Tem o lado do trabalhador, tem o lado da empresa, tá? Algumas coisas melhoraram, tá? Para ambos os lados, e algumas coisas, vamos dizer assim, que até pioraram, tá? Então, é difícil agradar a todos, ser 100%, tá? Mas, assim, o que melhorou, que eu percebi com essa alteração da NR9, por exemplo? Então, a NR9, ela era única e exclusivamente riscos químicos e biológicos, né? E a gente sabe que no ambiente de trabalho, independente de empresas, existem outros riscos, né? Mas nas normas só contemplavam esses riscos. Então, isso foi uma mudança importante. Então, caiu a NR9, que é o PPRA, e entrou na NR1, né, que são as disposições gerais, o GRO e o PGR. Tá? O que é o GRO e o PGR? O GRO é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, agora é feito uma análise, né, um inquérito de riscos, tá, de todos os tipos. Tá? Então, agora não é só mais físico, químico e biológico. Agora existem riscos de acidente, risco ergonômico, esses dois principais aí que foram agregados, né, e riscos no geral. Então, assim, a pessoa que for fazer o GRO, essa avaliação do risco, ela vai avaliar o ambiente de trabalho como um todo, né? Então, riscos que sempre existiram, mas as NRs não contemplavam, agora vão contemplar, né? E o PGR, qual é o objetivo do PGR, né? É o programa de gerenciamento desses riscos. Então, assim, existe o risco X. Então, o que a empresa vai fazer para anular esse risco ou reduzir esse risco, né? Quais são as ações tomadas, né, para determinado risco, tá? Isso tudo com o objetivo do quê? Né? De que o trabalhador tenha, né, segurança, saúde, né, tenha um trabalho digno, né, com segurança, vamos dizer assim, né, que se elimine os riscos do trabalho. Tá? Então, isso foi uma coisa boa, né, que já deveria ser implementada há muito tempo, né, que era evidente, assim, que existiam esses riscos, mas para as NRs não contemplavam. Então, legalmente, esses riscos não existiam. Então, essas alterações aí da NR9 e a NR1, PGR e o GRO foram, ao meu ponto de vista, assim, as mais substanciais, assim, as principais.
Deixa eu cumprimentar que está entrando a Fran, que recebeu a carteirinha da ordem hoje. Parabéns, Fran. A Mai, a Maria Eduarda, a Milena, a Ana, a Ana Paula, Gil, Rodrigo, a Adriana. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Nós estamos falando sobre as normas regulamentadoras e eu gostaria de mencionar que daí o que acontece na verdade no nosso cenário, né, aqui no dia a dia do escritório, que nós temos necessariamente a tentativa inicial quando nós temos um acidente de trabalho de verificar se essa patologia ela pode ser enquadrada ali dentro da atividade empresarial através do CNAE, né, a CID no CNAE, que daí pelo decreto, né, 3.048, anexo 2, lista C, a gente tenta formar esse nexo técnico epidemiológico. Nem sempre isso é possível. E além de, né, utilizarmos também nesse segmento, por quê? Porque nem todos os juízes se convencem tão facilmente, então às vezes a gente ainda tem que usar, mesmo nesses casos do NTEP, as normas regulamentadoras. Nós temos ainda a possibilidade depois de explorar as patologias, mesmo que elas não estejam ali devidamente enquadradas, através dessas normas regulamentadoras, justamente porque dentro disso nós temos várias, né, doutora André? Nós temos as que vão falar exatamente da ergonomia, nós temos as que vão falar da parte de altura, do perigo de explosão, enfim, nós temos uma série de normas regulamentadoras que podem ser enquadradas dependendo do tipo de risco que aquele trabalhador veio a vivenciar no seu dia a dia. Aí nós utilizamos isso no processo e o doutor André aqui está abordando o quê? Que justamente nós podemos também, como empresa, né, como advogados empresariais, por exemplo, né, que ele na condição de médico do trabalho vai trabalhar principalmente nessa condição preventiva, né, de utilizar isso para que no dia a dia profissional essas regras sejam, então, respeitadas, né, doutora André? Para que esse trabalhador, então, tenha uma condição melhor de trabalho, para que, então, ele nem chegue, né, a sofrer o efetivo acidente de trabalho, para que ele esteja protegido, para que ele esteja guarnecido com relação a essa situação das normas regulamentadoras. Mas se, porventura, realmente, né, precisarmos dessa situação, nós vamos passar também por uma série de percalços junto ao INSS, junto à empresa, porque a empresa vai ter um trabalhador que às vezes não consegue retornar ao trabalho e o INSS às vezes também não quer reconhecer esse benefício, né, para esse cidadão. Então a gente fica numa sinuca de bico aqui, enquanto advogado, eu acho que enquanto médico também, porque eu vejo muita discussão com relação a isso. Eu gostaria de saber a opinião do doutor André com relação assim, a essa divergência, principalmente, que há entre a opinião, às vezes, né, desse médico perito do INSS e essa análise que o perito médico tem que fazer lá no meio empresarial. Porque deixar trabalhar, não deixar trabalhar, aí tem aquela situação, né, a pessoa vai passar necessidade. Qual é a sua visão com relação a essas situações do limbo jurídico, doutor André? Isso aí a gente vivencia muito, né, na medicina do trabalho, como médico do trabalho, enfim. Muitas vezes o que envolve INSS, peritos do INSS, gera sempre muita discussão e divergências, né? Então, assim, ó, hoje um dos grandes problemas que a gente fica, né, é o limbo previdenciário, né? Então, é aquele colaborador que foi para o INSS, o perito do INSS considerou ele apto para trabalhar e não fez jus ao benefício. Ele volta para a empresa, o médico assistente dele, por exemplo, né, ou o médico de trabalho, acha que não tem condições de trabalhar, e aí dá um inapto para ele. E aí gera uma dor de cabeça generalizada, né? Porque o colaborador não vai receber porque ele não vai estar trabalhando e não vai receber porque ele não recebeu o benefício do INSS, né? O que a gente tem feito hoje em dia, né? Por força de lei, né? O médico do trabalho, né? Ele, por força de lei, ele dá apto
para o colaborador, tá? Porque até já teve ações regressivas contra o médico do trabalho, tá? Até eu estava vendo alguma coisa em dezembro, teve uma, acho que foi em Minas Gerais. Estava no limbo previdenciário, o médico do trabalho, né, firmou o PEC, estava apto, foi via judicial. Acabou via judicial, resumo que a empresa acabou tendo que pagar esse período que ficou afastado, porque, via de regra, o INSS é soberano, né? Então, existe a Lei 605 de 49, né, que é a hierarquia dos atestados médicos, né? Então, assim, via de regra, do ponto de vista legal, o INSS é soberano, o perito do INSS é soberano. Então, assim, a gente acaba tendo que seguir a decisão do INSS, né, da perícia oficial, porque senão o médico do trabalho está correndo o risco de ser, né, prejudicado financeiramente com relação a um colaborador, por mais que o médico acaba achando, a opinião dele, que aquele colaborador está inapto e teria que receber benefício previdenciário. Então, é uma situação bem complicada, né? A gente fica ali em cima do muro, o colaborador em cima do muro, a empresa também quer resolver, às vezes não consegue, então é ruim para todo mundo, né? Então, a minha opinião, né, a minha conduta, eu acabo dando inapto, né, com fulcro naquela lei ali, para, né, ponto de vista legal mesmo, né? Por mais que às vezes não seria a minha conduta como médico. O que também, Michele, acontece, né? As pessoas às vezes elas ficam muito, não compreendem muito, é a questão dessa hierarquia dos atestados. É aquela coisa assim, o colaborador, o funcionário, a pessoa, ela consultou com um especialista, tá? Consultou com um psiquiatra, por exemplo, que é especialista, mas foi para o INSS e o INSS não deu benefício, né? Ou o médico do trabalho não aceitou o atestado dela, tá? Chegou na empresa, o médico não aceitou. Então fica aquela coisa, o médico do trabalho, ele pode não aceitar um atestado? Ou, por exemplo, o INSS, o perito não é superior, né, em conhecimento do especialista psiquiatra, vamos supor. Então, com base nessa lei, né, é possível, né, ser cortado o atestado médico, tá? Até mesmo porque só quem pode fazer o nexo de causalidade da doença, né, é o perito do INSS ou o médico que tem o conhecimento do trabalho, né? Tem agora uma questão que está muito em alta agora, que é o burnout, né? Que saiu aí na nova CID-11, que é uma doença, é um estresse exagerado especificamente relacionado ao trabalho, né? Mas quem que pode fazer esse diagnóstico, né? Como é que o médico, por mais que ele seja especialista, ele não conhece o ambiente de trabalho, então ele não tem condições de formar esse nexo causal, tanto que ele pode responder até junto ao CRM se for denunciado. Então, a gente entra nessas questões legais que muitas vezes as pessoas leigas, vamos dizer assim, não entendem. Então, assim, o médico de trabalho, ele pode cortar um atestado, sim, desde que justifique, né, seja uma justificativa plausível, e a gente, via regra, tem que seguir a perícia oficial do INSS. Vou perguntar agora, porque eu sou obrigada. Agora eu fiquei curiosa, sou obrigada a perguntar. Com relação a esse limbo, se porventura, né, nesse retorno, vamos fazer de conta que esse trabalhador, então, realmente, efetivamente, volte ao trabalho, porque aqui no escritório eu tenho alguns clientes até que se negam a retornar ao trabalho porque não se sentem, né, em condições de. Mas vamos fazer de conta que foi dado apto, então, né, pelo médico da empresa, e que esse trabalhador retornou ao trabalho. E que lá, quando ele retornou ao trabalho, essa situação ela tenha se agravado, né? Então, isso vai acabar gerando um transtorno maior ainda e venha a ser, no caso, voltar, né, para o médico ali da própria empresa. Fica um impasse significativo com relação a isso, mesmo tendo recebido alta, então, lá do INSS, né? Mas eu também entendo a situação da empresa, no sentido de que o trabalhador não consegue trabalhar e se houver, no caso, essa impossibilidade de trabalhar, que é o que o doutor André está mencionando, né, pelo médico do trabalho propriamente dito, a situação do limbo previdenciário justamente é de que se foi um acidente de trabalho, porque tem essa discussão ainda, né, doutora André, se realmente foi um acidente de trabalho, quem custeia é a empresa. Se não foi um acidente de trabalho, já há divergência com relação também a esse custeamento, né? Não quer dizer que obrigatoriamente
seja a empresa que teria que custear, né? Alguns juízes entendem que sim, outros entendem que não, mas a maioria ainda entende que não. É mais direcionado mesmo ao trabalho. Mas nessas situações, assim, como é que ficaria? Então, eu não entendi muito bem, Michele. Tu quer dizer na situação do colaborador? Desse agravamento, dessa lesão, assim. Então, o que que a gente tenta fazer? Por exemplo, o trabalhador resolveu voltar porque cansou do INSS ou não quer entrar via judicialmente. Geralmente, o que acontece, ele não ganha benefício, recorre, acabou os recursos, ele entra via judicial, se realmente ele tem algum problema e acha que não tem condições, né? Até sair a decisão judicial, ele vai estar apto para trabalhar, né? Se ele voltar a trabalhar ou não, aí já vai para o jurídico da empresa, tá? Mas Uhum. o que que a gente tenta fazer, né? A gente tenta equilibrar os dois lados, né? Então a gente vê qual é o problema do trabalhador, tenta readaptar ele no local de trabalho, tá? Se o trabalho for, né, ocupacional mesmo, o esforço repetitivo fez uma lesão de ombro, né? A empresa tem responsabilidade disso, né? Tanto que numa situação dessa, o médico tem que fazer uma CAT, né? E vai para o INSS e vai ganhar o B91, muito provável. Então é responsabilidade da empresa. Mas, independente disso, a gente tenta realocar o trabalhador, né? Botar numa Uhum. risco, né? Mesmo quando ele fica afastado e volta, a volta é uma volta gradual, para ele não voltar na atividade dele ali numa intensidade normal, que era o costume já do trabalho, né? Então a gente tenta fazer essas coisas para, né, ficar bom para ambos os lados, né? Para não prejudicar Tentar mais, readaptar. porque querendo ou não, Deixa eu cumprimentar aqui, ó, a Nanda, enquanto o doutor André toma uma aguinha ali. A Nanda, que é aqui do curso, Roberto, Vinícius Santos, a Júlia Pisolati, a cunhada do doutor André, aqui prestigiando também, Silvério, Trilhas, Éder Margotti, João, Alberto Fragoso, Monique. Se tiver algum conhecido aqui do senhor, pode ficar à vontade também, tá, doutor André? Cumprimentar os seus conhecidos. Meu irmão também tá aqui, ó, já tá dizendo até olá aqui. Corações, pessoal, que o tema é bem polêmico e principalmente nós utilizamos bastante no nosso dia a dia profissional. Aqui, ó, como eu havia mencionado para vocês, nós temos, por exemplo, a NR4, que é de Serviços Especializados de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, a NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção, né, que é a CIPA, NR6, que cuida só, analisa essa situação dos equipamentos de proteção individual, que é o EPI, que daí a gente sempre analisa essa parte do EPI, quando a gente vai verificar nos PPPs a quantidade, disponibilização necessariamente, né, desses EPIs, que tem discussões muito polêmicas com relação a isso, e que no dia a dia é uma situação a ser analisada. A NR7, o doutor André mencionou, que é o PCMSO, né? O NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, a NR10, Segurança de Instalação e Serviços de Eletricidade, a 10, né, a 11, Transporte, a 12, Máquinas e Equipamentos de Segurança, 15, Operações Insalubres, 16, Perigosas, 17, Ergonomia, que nós temos muito problema com relação à ergonomia, as nossas exercícios laborais que são recomendados, né, então pelos médicos e que acontecem então durante a jornada de trabalho. E com relação a esses cuidados, doutor André, assim, ó, tem alguma especificação que os médicos, cuidados específicos que os médicos do trabalho, assim, têm orientações básicas, assim, que o senhor poderia socializar conosco? não, na verdade assim, Michele, essas normas, elas, né, teoricamente têm que ser seguidas, né? A empresa que não seguir isso aí, via de regra, é penalizada. Agora, com a entrada do e-social, a fiscalização vai ser mais acirrada, né, a partir do ano que vem. Até mesmo porque hoje a fiscalização se dá como? Se tiver alguma denúncia, tá, para fiscalizar a empresa, ou se tiver um acidente grave, com morte, por exemplo. Aí o Ministério do Trabalho vem, fiscal. Se não, só quando tem alguma ação judicial, alguma coisa assim. Tanto que esses programas anteriormente, né, o PPRA, o LTCAT, que é o da insalubridade, que esse não mudou, né, e o PCMSO, era feito para a empresa e fica lá engavetado. Se por alguma situação, né, jurídica ou algum fiscal, tá lá.
mas agora não. Isso aí vai ficar tudo lançado no E-Social, né? Tanto que daqui a um pouco até pretendo falar um pouquinho sobre isso aí. Então a fiscalização vai ficar um pouco mais acirrada. Então as empresas vão ter que se regularizar, porque hoje a gente sabe que muitas empresas são irregulares ainda, tá? Mas com relação a essa questão de segurança, vai muito relacionado com essa avaliação do PGR agora. Então, o PGR que vai nortear, né, as questões aí para prevenção de acidente, para trabalho seguro, eliminação de riscos, né? E os riscos, assim, não é só risco físico, de acidente, se machucar e tal. Hoje em dia está muito também essa questão do psicológico, né? Do trabalho saudável aí com relação à parte psicológica, estresse emocional aí, pressão, sobrecarga, né? Eu acho que principalmente agora, pós-pandemia, né, essas instabilidades financeiras, econômicas a nível nacional, e eu acho que a nível mundial a gente pode mencionar guerras, enfim, acontecendo, né, mas eu acho que aumentou ainda, né, o nosso estresse profissional, né, o nosso dia a dia. E eu penso aí, a sua opinião profissional com relação à medicina, por quê? Porque nós saímos de uma pandemia em que acabou acontecendo essa proximidade com a nossa casa. Então, isso acabou o quê? Que agora nós estamos voltando através do meio eletrônico, né? Acaba que a gente está voltando, mas essa proximidade que acabou se tornando hoje uma pressão, acabou ficando, né? Então, acho que isso tende, como leiga daí, né? Não tenho nenhuma formação na área médica, mas assim, a gente sente isso, né, no dia a dia. Eu acho que isso acabou também, que na própria síndrome, né, que o doutor acabou mencionando agora, eu acho que isso tem um impacto direto, né, com relação às opiniões, à opinião do especialista agora. O que o senhor me diz com relação a isso? Ah, sem dúvida, Michele, sem dúvida, né? Esses 2 anos de pandemia, assim, foi um período de extremo estresse, assim, para todos os ramos, né? Para a gente da saúde, assim, que estava diretamente ligado com isso, e para a população em geral, que teve que ficar em casa, né? Muitas coisas foram adaptadas, né? Muitas coisas até melhoraram, né? Com relação a isso, com questão a trabalho remoto, enfim. Tem empresas hoje já com funcionários exclusivamente remotos, com menos despesa, né, com aluguéis, enfim, mas a questão do estresse, isso aí, indiscutivelmente, ele está presente, né, e agora, esse retorno, né, para as atividades, vamos dizer assim, muitas vezes a gente vê esse reflexo do estresse no ambiente de trabalho, tá, então isso aí, sem dúvida nenhuma, traz uma consequência aí bem importante. Tanto de um lado quanto do outro, da empresa também, né? Porque as empresas também passaram por um período crítico, né? E dos trabalhadores também. Então, às vezes, acontecem essas animosidades aí em função de tudo isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem uma repercussão muito grande essa questão do estresse em relação à pandemia. E o senhor começou a mencionar ali a situação do e-social, o senhor quer fazer um comentário específico, qual é a sua visão? Porque o e-social, na verdade, vai fazer essa integração, né, desses dados. Na verdade, ele já vem sendo, né, utilizado, já vem sendo feito lá com... agora eu parei, mas eu dava aula também na cadeira de contábeis, e os alunos de contábeis já vinham dizendo, professora, ele prorrogou mais um pouco, ele prorrogou mais um pouco. Então, né, esse cadastramento, que é essa universalização desses dados, que à medida que você põe ali o CPF, o dado daquele trabalhador, você vai saber tudo, absolutamente tudo sobre a vida dele. E claro que a gente sabe que isso, né, é fundamental para o nosso governo, de forma geral, fiscalização, imposto de renda, né, tá tudo interligado também com essa finalidade. Mas qual é a modificação específica, né, que o doutor gostaria de ressaltar? Isso, então, tu falou bem o ponto certo, assim, né? O e-social é a malha fina, né? É a malha fina, o pente fino que veio, né, para aumentar a arrecadação. Isso aí é bem claro e evidente, né? Como eu falei antes, né? A fiscalização hoje, ela não tem como acontecer, né? É impossível. Então, vai ser tudo interligado, né? Era para entrar já em vigor agora, a partir de janeiro, entrou em vigor, porém não vai ser cobrado ainda. Ficou para janeiro de 2023 a questão de multas e tal. Então, hoje, assim, tu faz o cadastro do trabalhador, atrasou um ASO, um atestado de serviço ocupacional, ou não lançou, ou tem alguma inconsistência, a multa já vai vir automática, né? Então,
O objetivo maior disso, com certeza, é aumentar a arrecadação, tá? Porém, o que acontece? As empresas, a maioria, não são todas, obviamente, são muito irregulares. Então, agora vai acabar aquela questão de, o trabalhador vai trabalhar 3 meses de experiência e depois, se ele ficar ou não, registra. Agora acabou isso aí. Não tem mais fazer aquele atestadinho retroativo que, né, às vezes a contabilidade solicita, né? Às vezes está trabalhando e sofreu um acidente de trabalho e está registrado. Vai atrás de um atestado retroativo, que é uma coisa até ilegal. Então, isso aí acabou, não vai ter mais isso, né? Vai ter que ser no momento que começou a trabalhar, no dia anterior já vai ter que estar o ASO lá no sistema de social. Da mesma forma, o PCMSO, o PPRA, a LTCAT, né? PPP também vai ter que estar sempre atualizado, né? E os ASOS. Então, assim, qualquer alteração que seja feita de mudança de função, demissional, admissional, periódico, enfim, vai estar registrado lá. E lá vai ficar o nome da pessoa responsável. Por exemplo, o PCMSO é o médico responsável, os ASOS também é o médico responsável. Então, vai estar lá o meu CPF, né? Então, eu vou estar nessa malha fina aí também. Então, isso aí vai ser inevitável, né? Não vai ter escapatória mais. Então, acabou esse jeitinho brasileiro, né, dessas contratações, enfim, tudo isso aí. Eu até fiz uma anotação aqui, se me permitir, das Fica à multas, vontade. das multas que são previstas aí com esse social que a partir do ano que vem vão entrar em vigor. Em dezembro agora foi uma loucura, né? Porque estava para entrar em vigor, né? Efetivamente agora, cobranças, enfim, as empresas ficaram loucas, assim. Daí quando foi, né, postergado, que não ia ser multado agora, mas já estava em vigor, relaxaram de novo. Então, assim, muito provavelmente que lá em novembro, dezembro vai ser aquela loucura de novo, né? Então, assim, uma multa, por exemplo, de social por um ASO que atrasado ou não tem um ASO de um colaborador que está registrado, ela varia de R$ 402 até 4.025. Aí tu pega, por exemplo, uma empresa aí com 100 trabalhadores, 200 trabalhadores, que tu atrasa 10 ASOS, né? Que o ASO ele tem que ser lançado no social até o dia 15 de cada mês. Então, tu não pode atrasar. Atrasou, vai vir a multa. Então, tu pega uns 10 trabalhadores aí a R$ 400, já dá 4.000. Vai dar um impacto financeiro muito grande para as empresas, né? O PPP também. Mesma coisa, PPP, o trabalhador, né, trabalhou 30, 40 anos, foi se aposentar, nunca teve um PPP. Ele vai fazer PPP retroativo de trabalhos que não existia função na época, nada. Então, hoje acabou isso aí também. A multa do PPP varia de 2.600 até 265.000, dependendo de cada caso. Omissão de afastamento temporário. Aqui, ó, aquele afastamento que não vai para o INSS. Qualquer atestado médico hoje, inferior a 15 dias, por exemplo, que não vai para o INSS, por conta da empresa, vai ter que ser lançado também. Então, assim, ó, essa omissão pelo atestado, ela inicialmente a multa é 1.800 até 181.000. Então, assim, o impacto vai ser bem grande, assim, para as empresas que não vão estar regularizadas. Então, essa gestão de saúde e segurança do trabalho, eu acho que ela vem com muita força agora, né? Isso aqui vai ser fundamental para as empresas. Mas eu acho que também é a valorização também dos profissionais, né? Porque tem algumas empresas que tentavam assim, meio que levar nas coxas, assim, né? Eu acho que agora vai ter necessariamente que ter os profissionais ali nos momentos adequados, né? E até para que essas assinaturas, porque o profissional não vai sair assinando qualquer coisa se estiver errado, né? Como o senhor mesmo está dizendo, assume as responsabilidades, os riscos, né? Então, eu acho que isso, enquanto valorização dos profissionais, também eu acho bem importante, assim, no dia a dia. E acaba também sanando algumas irregularidades que acabavam depois virando uma bola de neve, como o passivo trabalhista. Por quê? Porque daí ficava um período, né, sem fazer o fichamento necessariamente, que o pessoal chama, né, da carteira de trabalho. Ficava, aí como o doutor mesmo mencionou, que naquele momento às vezes acontecia um acidente de trabalho, já dava outra, né, incomodação ali no sentido de enquadrar tudo isso de novo e fazer retrocesso até de contribuição previdenciária, né, nesse período, às vezes que não estava regular, que infelizmente às vezes a gente recebe situações dessa linha, né, então eu acho que acaba essa organização, né,
e a valorização dos profissionais da saúde também, eu acho que entram diretamente, não é nem indiretamente, na minha opinião, diretamente nesse pacote, né? Um aspecto positivo, na minha opinião. Qual é a sua visão com relação a essas modificações nesse aspecto? Sem dúvida, concordo plenamente contigo, doutora. O que acontece? Hoje tem muitas empresas, né, algumas empresas, que elas não sabem o que são essas NRs, os programas, porque não sabem nada. Elas só fazem o que tem que fazer porque é obrigatório. Elas só querem saber de resolver o problema lá e não estão interessadas nessa questão até social, vamos dizer assim, né, do trabalhador. Então, isso aí agora vai acabar, porque a empresa vai ter que se adequar. Então, para os profissionais, obviamente que isso aí vai ser fundamental, né? Nós tivemos até uma tentativa de projeto de lei de um deputado aí para eliminar os exames e consultas ocupacionais no Brasil. Já imagina a confusão que ia ser isso, né? Qualquer um contrata, manda embora a hora que quer, como quer, em qualquer função, não precisa mais EPI, não precisa mais exame, não precisa mais nada. Então, assim, tem algumas pessoas que realmente não têm o mínimo de senso, né, de É noção. descabido, né? É descabido, exatamente. Então, mas isso eu acho que veio assim para somar, né, e para valorizar justamente a profissão aí do engenheiro de segurança, o técnico de segurança, do médico do trabalho, dos profissionais aí do trabalho como um todo. Deixa eu fazer o clube do bolinha aqui. É Rosiane, Ellen, Nara, David, Janete, Lisboa, Wagner, a Su Fontana, vários alunos, muito obrigada, sejam bem-vindos, Renato, Nilo, Rosângela, eu acho que, né, aí tem alguns conhecidos aqui do Dr. André que até fizeram alguns comentários aqui em cima, mas eu não quis interromper a fala dele anterior. Doutor Marcelo, acredito que é médico também, né? Colocou aqui que é a grande palestra aqui do Dr. André, a doutora Júlia também, que eu sei é psiquiatra, né? A doutora Júlia mencionando aqui as doenças psiquiátricas, né? Aumentaram muito em relação a diagnóstico, né? Com relação ao assunto da pandemia que nós estávamos conversando. Não sei se o doutor André, a doutora Gisele, a doutora Larissa, pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, né, à nossa conversa. Doutor André, quer ressaltar algum colega que o senhor viu ali passando e às vezes passa rapidinho isso aí que a gente nem vê É, direito, né? dado aqui na fala acaba nem vendo, mas só agradecer aí a presença de todo mundo aí. As NRs aqui, pessoal, como eu estava mencionando, ó, NR19, que vai falar de explosivos. Por que eu estou fazendo questão de mencionar? Porque às vezes é um assunto que, apesar de ser de extrema importância, ele não é tão ventilado no dia a dia, acaba, como diz o doutor André, não sendo valorizado quanto deveria, né? Aqui no escritório, nós temos muitas vezes que pedir a confecção, para ver como é grave essa situação, a gente tem que pedir a confecção dos laudos, porque tem empresas que não estão adequadas, não possuem sequer esses laudos. Nós temos que pedir a confecção e o ajuste, até para a doutora André, é muito comum aqui, tá? Não só para mim, mas para os advogados de forma geral, a gente corrige o PPP antes de necessariamente enviar para o INSS com os requisitos obrigatórios. Por quê? Porque você vai enviar, o INSS vai fazer essa correção e só vai dar retrabalho. Então a gente faz isso quando chega aqui no escritório, que são essas situações. Aí o que acontece? Algumas empresas são mais receptivas, a gente enumera tudo que não está adequado e reenvia, né, para o setor da empresa e o técnico de segurança faz os ajustes, sabe? Mas só nisso a gente já percebe que realmente precisa um cuidado maior, né? Porque na verdade, apesar de que, né, eu sou advogada, então não é a minha especialidade, né, medicina do trabalho, mas eu acabo tendo, né, que tomar esse cuidado e pesquisar, porque na verdade eu vou ter que estudar, é uma área que não é minha, eu tenho que estudar para fazer toda essa correção, para justamente encaminhar essa aposentadoria, encaminhar esse acidente dessa pessoa e para que essa documentação então não retorne. Então, às vezes, o que eu vejo é que até os próprios profissionais acabam até deixando um pouquinho a desejar, não com relação à medicina do trabalho, porque os médicos já têm um segmento diferenciado,
Mas a parte de engenharia de segurança do trabalho, eu acho que os médicos até deveriam talvez estar até mais presentes nessas empresas. Eu acho que às vezes eles cometem alguns equívocos por essa falta de orientação. Eu não sei se eu tenho o olhar correto ali do dia a dia. A senhora acredita que existe ainda essa falta desse médico do trabalho dentro dos ambientes das empresas, doutor André? Isso, sem dúvida nenhuma. Concordo também plenamente contigo, né? Ah, que nem eu falei, a empresa hoje, algumas empresas, né, elas querem gastar o mínimo possível, né? Então elas querem só fazer o necessário, né, o que é o mínimo necessário com menor custo. E muitas vezes a qualidade do serviço, né, e não digo nem a qualidade, às vezes fica um trabalho inadequado mesmo, né? Fica um documento inadequado. Então, assim, tanto que o PCMSO, por exemplo, só o médico trabalha para fazer. O PGR, o GRO agora, a norma já não cita ninguém, não cita que é um engenheiro, não cita que é uma criança, né? Vai acabar ficando com eles, né? Mas o médico pode fazer, a empresa que decide, entendeu? A empresa tem autonomia de quem faz, desde que a pessoa que fez, ela esteja responsável. Agora, para mim fazer o PCMSO, que é a parte exclusivamente médica, eu preciso ter o PGR, né? E é aí que entra o médico conhecer a empresa. Eu não posso fazer um PCMSO de uma empresa que eu não sei como é que é a atividade, que eu, né, não sei o que faz, e eu posso também discordar. Dizer, ó, meu amigo engenheiro, não está fechando aqui, esse risco aqui e tal tá inadequado. Então, eu acho que falta muito ainda, né? A coisa já teve pior, tá? Eu acho que já foi pior, mas essa integração entre o médico e o engenheiro, técnico de segurança, sem dúvida nenhuma, é importantíssima, né? Para que a coisa ande bem, né? E o PPP é um exemplo prático disso, porque o médico não tem acesso ao PPP, não tem participação nenhuma no PPP dos trabalhadores, né? Então, às vezes, nem fica sabendo o que é Não. ali. É preenchido pelo técnico. Mas, e aí a gente aqui na ponta, a gente percebe às vezes situações que poderiam ser facilmente corrigidas, né, se tivesse um outro olhar ali dentro da empresa. A gente percebe isso também. Ó, a Cris Alves, o doutor André, diretor técnico do Vale Med, muitas palminhas aqui para o doutor André. Amanda também, ó, palminhas aqui para o doutor André. Pessoal, alguma pergunta para o doutor André, que nós já estamos aqui quase concluindo aqui, né? A nossa live. Vou devolver a palavra para o doutor André, se ele gostaria de falar em algum assunto ainda específico, alguma particularidade, né, com relação aos temas que nós abordamos, ou algum outro tema que o senhor gostaria de ventilar. Mas, se quiserem deixar alguma perguntinha, também fiquem à vontade. Doutor André, o que o senhor gostaria ainda, que o senhor acha que falta complementar com relação às colocações? Uma outra coisa também bem importante, que é uma mudança, né, que na minha opinião foi uma mudança ruim, né, que foi visivelmente assim para privilegiar as empresas, né, as MEIs, as ME e as EPPs, foi que essas empresas agora, grau de risco 1 e 2, né, as microempresas individuais e pequeno porte, elas não precisam mais do PCMSO e o GRO e PGR, né, só o LTCAT por questão de insalubridade. Então, ah, o empregador, né, o dono da empresa, ele assume a responsabilidade por uma declaração que não tem risco na empresa. Então, a gente sabe que não existe lugar sem risco, né? Qualquer lugar, por trabalho mais tranquilo que seja, sempre tem um risco, né? Até não fazer nada tem risco, né? Existe o risco de monotonia te leva a uma doença. Então, não existe nenhum lugar que não tenha risco. Então, assim, eu, na minha opinião particular, eu acho bem inadequado, né? Eu acho que toda empresa tem que ter uma avaliação, né? Você fica hoje numa empresa que não tem risco de acidente, fica em tempo todo sentado, mas tem risco ergonômico, daqui a um pouco tem movimento repetitivo de digitação, né? Então, isso aí que ficou assim, foi uma parte dessas alterações que tiveram aí, que eu particularmente acho que foi ruim, inadequada. E como é que o senhor vê o senhor mencionou da síndrome de burnout, né? Então, para a gente fechar aqui os nossos comentários, como é que o senhor vê com relação ao dia a dia e o que está sendo ventilado com relação a essa síndrome, esses enquadramentos, assim, como vão ser feitos? Qual é a sua opinião no dia? Porque não é uma coisa muito fácil para ser enquadrada, né? Porque a depressão por si só, a gente já tem uma dificuldade tremenda, assim, né? No dia a dia,
porque é o diagnóstico, por mais que as venha, né, do especialista e tenha lapso temporal, mas a gente vê como uma situação bem complexa. E daí, para caracterizar uma síndrome específica com relação a isso, assim, eu não tive nenhum caso aqui no escritório ainda, né? Então, eu não posso dar opinião prática mesmo, a gente só leu sobre o assunto. Mas eu realmente acho, assim, que se eu tiver, realmente se eu tiver, a gente vai ter essa dificuldade. Qual é a sua opinião, doutora André? Então, o burnout é uma coisa que está muito em alta agora, né? Então, pela CID-11, né, foi caracterizado como doença e é uma doença exclusiva do trabalho, né? Por esgotamento, enfim, por cobrança excessiva do trabalho. Porém, o que acontece? É uma coisa subjetiva, né? Não é uma fratura que tu vê lá, o raio-x está o osso quebrado. Burnout, como todas as doenças psiquiátricas, são muito subjetivas, né? Então, é muito difícil caracterizar, né? Por quê? Entra naquela questão da hierarquia, vamos dizer assim, dos atestados. Então, assim, um psiquiatra que está tratando uma pessoa com estresse emocional, vamos supor, em virtude do trabalho, ela não pode fazer o nexo de causalidade com o trabalho, porque ela não conhece o ambiente de trabalho. Ela vai ter só a opinião do paciente dela, que está sofrendo psicologicamente por algum motivo, né? Que pode alegar que é do trabalho ou não. Mas para fazer isso, né, tem que ser um médico que conheça todo o ambiente aí, todo o funcionamento do trabalho, né? E da mesma forma, o INSS, né, que é o nexo técnico epidemiológico, aí é só o período previdenciário para fazer, para estabelecer. Então, é uma questão muito difícil, tá? Muito difícil. Eu já tive algumas situações, até eu vou tirar uma, vou lançar para ti uma pergunta. Tá? Eu já tive uma situação, tá? Uma empresa que não é daqui, que eu presto assessoria, que eu trabalhava, empresa lá do Oeste, desde quando eu morava lá, e hoje presto assessoria. Tivemos um caso de burnout, né? E o INSS deu B91. E aí foi para o INSS deu B91. Mas, assim, foi um caso que o trabalhador já tinha um histórico de, né, doenças psiquiátricas, enfim, trabalhou 2 ou 3 meses na empresa, assim, não foi um tempo, né, suficiente para isso, nada, mas, enfim, o INSS deu B91. E aí a gente recorreu do INSS, tá? A gente fez o recurso dentro do tempo hábil e tal, com nexo temporal, porém, ele já vai quase vencer o período de estabilidade no trabalho e o INSS não deu a resposta ainda, tá? Já tive vários casos de recurso no INSS, alguns a gente consegui reverter, né? Outros não, e alguns a gente nunca teve resposta, né? Aí acaba jogando o jurídico da empresa. Não sei É. se entraria judicialmente com isso ou não, porque daí a empresa fica num limbo, né? Se a empresa demite e o teu recurso, né, é aceita, tu vai arcar com o ônus, né, desse 1 ano de estabilidade. Vai, vai. Então, Integral. então assim, aí o limbo quem fica é a empresa. O que Só pode... que na verdade tá havendo um entendimento, não é pacífico ainda, mas está havendo um entendimento de que se a empresa consegue comprovar efetivamente, só que daí, claro, vai ter que ir para o segmento, né? Como o senhor também está dizendo, se no aspecto administrativo isso não aconteceu, que teria que ir para o judicial, né, para fazer essa discussão, até para cogitar uma nova perícia técnica e tudo mais. Mas se há essa comprovação, a empresa depois pode pedir o ressarcimento disso pro trabalhador. Então tem uma discussão muito forte com relação a isso, e daí é onde gera aquele conflito de realmente está enquadrado, não está enquadrado, porque tem uma discussão muito ferrenha para essa devolução. E tem vários magistrados que estão tendo esse olhar que mesmo que o profissional daqui a pouco volte para o trabalho, que não esteja assim capacitado para o resto da vida, né, que consiga retornar, mas já tem decisões que mandam descontar o período de limbo previdenciário, já teve decisões favoráveis, inclusive eu já tive empresários que me perguntaram sobre isso, se poderiam, né, fazer esse resgate, e eu justamente procurei esses entendimentos. Então já existe a possibilidade de descontar do trabalhador, se isso efetivamente não ficar comprovado posteriormente. Claro que se ficar comprovado não, né? Mas se não ficar comprovado, de descontar até mesmo da sua própria remuneração mensal, sabe? Porque daí
o dinheiro todo a pessoa não teria, né? Para fazer o pagamento, naquele caso que eu vi, né, especificamente. Mas houve a possibilidade do desconto mensal dessa. Então, realmente assim, não é pacífico o entendimento, mas assim, já está se ventilando várias possibilidades nesse sentido, assim, até da devolução desses valores. Uhum. E claro, isso se retornar ao trabalho, né? Mas se não retornar ao trabalho, se afastar efetivamente, né? E não for considerado doença do trabalho, vai poder pedir esse resgate desses valores para a pessoa. Por quê? Porque se a pessoa vier a receber, se ela litigar, porque geralmente ela está litigando contra o INSS, né? Aí o que o advogado da empresa vai fazer, provavelmente? Vai penhorar esses valores no processo previdenciário, que eles iriam ser pagos para a pessoa, né? Aquela alta do INSS, e que na verdade automaticamente vai ser repassado em entendimento diferente para a empresa. Uhum. Então existe a possibilidade, inclusive, da penhora nesses casos. Uhum. Não, perfeito. Mas é uma situação delicada, né? Porque geralmente É bem complicado. a empresa não quer ficar, às vezes, com esse funcionário, né? Enfim. E não só com relação ao burnout, né? Eu tive esse caso, né, específico, mas outros casos também, assim, ó, alguns casos, assim, bem absurdos, vamos dizer assim. Então, o INSS, às vezes, eles nos surpreendem, né, com alguns benefícios aí. A doutora Júlia tá empolgadíssima aqui. Ela tá fazendo os comentários que diagnósticos psiquiátricos são subjetivos, além do ganho secundário. Aí depois ela colocou aqui para mim: chama a psiquiatra, doutora André. Estamos Ela na tá aula aí. empolgadíssima aqui para participar. Doutora Júlia, vamos fazer assim, vamos marcar uma com a psiquiatra, então, outro dia, porque essa a gente está encerrando já, né, doutora André? Mas podemos marcar uma específica aí, verificamos o tema, né, para abordagem. E eu gostaria, então, vou passar então a palavra novamente para o doutor André, para que ele possa então se despedir, fazer suas considerações finais. Já gostaria, então, antecipadamente de agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade de tempo, com todos nós, né, para esclarecer esses temas. A gente sabe que no dia a dia são temas que nós utilizamos muito, tanto na área da saúde quanto na área jurídica, e ao mesmo tempo a gente sabe que essa disponibilidade, né, dos médicos, né, saírem, né, do seu segmento, a gente sabe que o doutor André é bem ocupado, com muitos plantões, então realmente gratidão pela sua presença. Obrigado, doutora Michele. Eu que agradeço, né, a oportunidade aí mais uma vez, tá? Eu acho que essa questão agora, tudo que a gente abordou, acho que vem a unir mais, né, a parte jurídica, vamos dizer assim, com a medicina do trabalho, né? Vem nesse alinhamento. Acho que é importante para ambas as áreas, né, crescerem. E agradeço a participação, a disponibilidade aí também da live. Agradeço aos participantes aí, os comentários do pessoal aí conhecido, né? E sigo à disposição, né? Qualquer dúvida, qualquer situação aí que eu possa ajudar, ser útil, enfim, estou sempre à disposição. Apesar da correria que é grande aí no dia a dia, mas estou sempre à disposição. Então, gostaríamos de parabenizar novamente o doutor André. Ó, a Marisa está parabenizando, Vanessa, Renata, dizendo que foi excelente a sua live. A Nanda parabenizando, Cris, ótima live. Doutores, parabéns. A Júlia também concordando que tem muito assunto para ser discutido. A Janaína parabenizando, a Carol também parabenizando, a doutora Paula Canever também parabenizando. Eu também gostaria de parabenizar. Pessoal, ó, clica ali em cima, ali onde aparece o meu nome ali, clica na flechinha para baixo, vai aparecer o arroba ali do Dr. André, segue o Dr. André lá. Se tiverem qualquer dúvida, o Dr. André é especialista nesse segmento da medicina do trabalho, entrem em contato com ele. Quem tem empresa ou precisa, né, de médico do trabalho para assessorar, às vezes se ele não puder, porque ele tem um tempo muito corrido, mas ele também vai indicar, que eu sei que ele tem uma equipe técnica, né, também trabalhando com ele. Então, muito obrigada. A professora Juliana Ribeiro aí, ó, professora Juliana, ó, o doutor André, médico do trabalho, ó, nós estamos terminando já aqui. A doutora Juliana, ela tem uma pós-graduação em São Paulo, doutor André.
E eu dou aula na pós-graduação. Boa noite, querida. Então, gostaria, então, realmente, gratidão, gratidão a todos os presentes, gratidão ao doutor André. Fiquem com Deus e vamos manter, então, as nossas lives todas as quintas-feiras. Só que semana que vem nós vamos voltar para o horário, então, das 7h20. A gente deixou um pouquinho mais tarde, né? Porque o doutor André é uma pessoa ocupada, não podia mais cedo, né? Então, ó, a doutora Juliana já está convidando o senhor para pós-graduação, ó, para dar aula lá na nossa pós de Direito Previdenciário, ó. Vamos conversar, né, doutor André? Já passa o contato depois do senhor para a doutora Juliana, ó. Gratidão, fiquem com Deus. Tudo de bom, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.